Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao final da leitura deste livro, Paulo Freire, livro muito bom, dentro da Pedagogia da Autonomia, em que o professor Paulo Freire ele vai nos ensinando a como nos portar enquanto como professores, não tendo aquele autoritarismo de acreditarmos que por sermos os educadores, nós somos o dono do conhecimento, nós sabemos mais do que os alunos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Dalino, conectando você ao conhecimento. A todo momento, ele nos explica que nós devemos ter a humildade de sabermos que é uma construção. Tanto o aluno ensina ao professor, quanto o professor ensina ao aluno. Há uma troca. O professor ensina e aprende, o aluno aprende e ensina, juntamente com esse contato em que o professor tem com ele. O professor vai estimulando o aluno a descobrir novas aprendizagens e o aluno vai estimulando o professor a descobrir novas formas de ensinar, novas formas de aprender, e assim vai sendo construído o conhecimento. Outras coisas que o professor Paulo Freire nos deu na escrita desse livro é falar sobre a globalização, sobre os efeitos da globalização para a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, que é uma sociedade bastante sofrida em termos econômicos, em termos culturais. O professor nos fala sobre a globalização, como que funciona uma indústria da Europa que chega à sociedade brasileira e vende o mesmo produto em que é produzido na sociedade brasileira por valor X, um valor muito abaixo do valor produzido na nossa sociedade. Como é que o pequeno produtor vai competir com as grandes indústrias? E aí tem essa questão da desigualdade econômica. O pequeno produtor fica sofrendo, tentando produzir o seu produto e vender a um valor realmente, o valor correto daquela produção, mas não consegue porque a indústria ela tem um valor menor. Isto porque ela produz em grande escala, ela pode diminuir o preço daquele produto. Já o pequeno produtor não tem como ele diminuir mais o preço do produto, porque ele já está vendendo praticamente a margem zero. Ele está ganhando ali simplesmente, é como se fosse uma troca. Ele está ganhando pouco. Se estiver ganhando, muitas vezes ele vende perdendo dinheiro simplesmente para não perder de tudo. O professor Paulo Freire também nos fala que nós, como educadores, temos que ter ética, ou seja, nós temos que ter respeito, responsabilidade e ética. Como assim? Nós, enquanto professores, precisamos ensinar o aluno, e aquilo que nós ensinamos ao aluno, nós temos que praticar. Não tem como eu dizer para o aluno, olha, não beba, olha, não fume, olha, cometa nada ilícito, não furte, não difame. E aí, quando eu sair de dentro da sala de aula, eu ia fazer isso. Eu ia difamar, eu ia beber, e eu ia fazer coisas erradas, porque aí eu estou sendo antiético enquanto profissional. Se eu ensino algo que os meus alunos façam, eu tenho que fazer para dar o bom exemplo para os alunos, porque o professor ele tem que ter aquela visão de que ele é um construtor da sociedade. E aí ele não pode fazer coisas erradas, porque se ele fizer algo errado, quantos alunos, quantas pessoas na sociedade não se espelham nele? Então, o professor Paulo Freire ele nos dá essas informações, essas ideias de que nós, como professores, precisamos ter esse cuidado, ter ética, temos que ter respeito pelo aluno. Não temos que ser autoritários, mas temos que ter autoridade. Como assim? Qual a diferença? A diferença é quando o professor ele é autoritário, ele quer que o aluno faça e pronto. Quando o professor tem autoridade, não. O professor ele diz assim, caros acadêmicos, caros graduandos, caros alunos, caros discentes, por favor, eu quero que vocês realizem uma pesquisa desse livro, Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, façam uma pequena síntese e me entregue na sexta-feira, às 7 horas da noite, por exemplo. E aí, o aluno, ele, por algum motivo, ele não fez, não entregou na sexta-feira. E aí ele quer entregar na segunda-feira, o professor informa que se o aluno não fez o trabalho, não deu nenhuma satisfação do porquê que ele não fez, se ele não adoeceu, se teve algo que não o permitiu que ele fizesse aquele trabalho que o professor pediu em sala de aula, se ele não deu nenhuma satisfação
cabível, nenhuma satisfação que o professor entenda que realmente é válida, então o professor não vai receber aquele trabalho dele. Isto não é uma forma de ser autoritário, mas de ter autoridade. Porque se o professor disse que até tal dia, tal hora, o aluno ele deve cumprir. Porque o professor ele está cumprindo com o papel dele. O aluno também deve cumprir com o papel dele. É uma troca, é um conhecimento que é produzido, que é gerado entre os dois atores, professor e aluno. E aí o aluno ele tem que entender que o professor tem que ser responsável dentro daquilo que ele deve fazer. E o aluno também tem que ser responsável para entregar aquilo que é sugerido, aquilo que é da necessidade, aquilo que é do papel do aluno realizar, ele tem que realizar. Isso também tem que ter essa troca, tem que ter essa ética entre discente e docente. E aí o professor nos fala muito bem disso. Esse livro ele é muito bom, ele é uma leitura muito fácil, muito simples. Todo professor deveria ler esse livro, Pedagogia da Autonomia, e os outros livros do professor Paulo Freire, porque ele traz muitas ideias que, se você pegar as ideias que o professor Paulo Freire nos traz aqui em 1997, na época em que esse livro foi publicado, em que ele já tinha esse conhecimento gerado anteriormente, desde 1964, se não me engano, que foi a época em que ele teve que sair do Brasil por problemas da ditadura, né, de perseguição aos acadêmicos, ao professor Paulo Freire principalmente. Então você vê que é uma coisa tão atual que você diz assim, como que pode naquela época o professor Paulo Freire já ter essas ideias? Eu sugiro que você leia os livros do professor Paulo Freire para você aprender mais. Aprender não ocupa espaço, aprender é bom. Essa era uma das formas que eu queria expor para vocês da leitura que fiz desse livro. E aí, está gostando do vídeo? Espero que sim. E, por falar em gostar, gostaria de pedir que nos ajude, que se inscreva no canal, que ative as notificações, para que quando nós postamos vídeos, você seja avisado. Normalmente nós postamos vídeos na terça-feira às 13 horas e 5 minutos e na sexta-feira às 17 horas e 30 minutos. Curta, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, nos ajude a ajudar você. Nos ajude a continuar produzindo vídeos